Roma e o Pedro, que são os pais da Helena, e para a gente compartilhar um pouquinho, né? Então, Rafa, uma pergunta que eu acredito que a gente pode, que você possa responder assim para abençoar a galera, para compartilhar um pouco da sua experiência. O que você acha que muda na vida de um filho quando ele tem um pai presente na vida dele? O teu microfone? Cadê? Hã? Obrigado. Acho que dá para ouvir se você falar. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Brincadeira. Então, vamos lá, vou repetir a pergunta então, Rafa. Na prática, o que muda na vida de um filho quando ele tem um pai presente, mas também emocionalmente disponível? Pronto. Então, eu acredito que muda tudo, né, na vida da criança. Porque o pai nada mais é que o exemplo que o filho vai ter do Pai Celestial, né? Porque eu vou ser o exemplo para o Joshua, eu vou ser o fundamento dele, do que ele vai ver Cristo na minha vida. Então, se hoje eu for presente na vida do Joshua, eu der um apoio emocional para ele e eu ensinar o caminho que ele deve seguir, eu creio que ele vai ter uma experiência muito melhor com Deus. Porque isso eu acho que é fundamental, Pedro. Porque hoje eu estou ensinando ele onde ele deve ir. Então, ele vai ter uma ligação com o Pai terreno, que sou eu, né? Para ele ter uma ligação no futuro com o Pai celestial, que será Cristo. Amém. E assim, como você pode liderar espiritualmente a sua casa, a sua família, né? De uma forma leve, de uma forma saudável, de uma forma amorosa? Como você pode influenciar o Joshua pelo seu exemplo? Eu acho que a maior influência que eu vou ter sobre o Joshua é como eu trato a minha esposa. E como eu governo a minha casa. Porque eu sou o sacerdote. Eu sou o que recebe primeiro a batalha espiritual, vamos dizer assim. A parte espiritual está nas minhas costas. Então ele vai ver como eu trato a minha esposa, ele vai ver como eu trato ele. Porque muitas vezes, hoje, nós temos exemplos de pessoas que na rua é uma coisa e dentro de casa é outra. Então, o que eu sou dentro de casa é a mesma coisa que eu sou com você, que eu sou aqui na igreja. Então, hoje, eu sou o exemplo. E com o exemplo ele vai ver como que a batalha espiritual, como o peso espiritual, eu lido bem, sabe? O pai, ele é a primeira figura, né, de autoridade que a criança enxerga, assim. Então, dependendo de como o pai lida com a criança, eu creio que a criança ela vai gerar isso com outras autoridades quando ela crescer, como ela vai lidar com os professores, como ela vai lidar com a polícia, com tudo, com todas as outras autoridades. Então, legal, muito, muito, muito É a importante. famosa frase, né? Educação vem de casa. É isso. Exatamente. Educação vem de casa. Então, para a Tati, como a presença e a influência da mãe ajuda os filhos a crescerem mais fortes emocionalmente? Eu creio que a mãe é a base emocional da família, né? Da criança. Porque falam que desde a barriga a criança sente o que a mãe sente, né? As emoções, o amor. Você quer falar também, filho? E aí, então, eu creio que a base vem da mãe, né? A base de ter força da criança cair, geralmente ela vai na mãe, né? O pai fala, vamos lá, filho, levanta mesmo, vai. E a mãe que acolhe, é o abraço, é o que dá força. Fala, vamos lá, né? Machucou. E seguir em frente mesmo. Acho que a mãe cria esse vínculo do amor, das emoções, de falar que... É o futuro pastor. De falar que ele é amado, né? De a criança sentir o amor de Deus através da mãe. E descobrir a vida, né? Porque a mãe gera, né, a vida. E isso só Deus consegue fazer, né? Gerar através da mãe. Você quer falar? Legal. E de que forma você acha que a esposa pode ajudar a construir uma cultura dentro de casa? Uma cultura onde os filhos aprendam caráter, responsabilidade, honra. A cultura é algo que vem diário, né? Não é algo que você faz uma vez na semana. É a presença. Entra um pouquinho também na primeira resposta, né? Que é você estar ali presente todos os dias com seu filho, dar carinho, dar o afeto. Orar pela família, né? Acredito que a mulher que ora dentro de casa faz muita diferença.
orar pelo lar em si, pela família, pelo marido, se colocar no papel de submissa ao marido. Tem gente que fala assim, mas é difícil ser submissa ao meu marido. Mas se o marido for de Deus, se o marido respeitar Cristo como ele amou a igreja, você fica fácil você ser submissa a um homem assim. Então, é saber pedir perdão, porque a gente não é perfeito, né? A família, às vezes, tem os seus, né, momentos difíceis, mas saber perdoar, saber pedir perdão e criar essa cultura diária. Amém. E para Paloma agora. Então, quando uma mulher ela entende o valor dela dentro do lar, como que isso impacta na autoestima e na identidade dos filhos? Eu acredito que depois que a mulher ela vira mãe, existe uma luta muito grande entre a coexistência entre a mulher e a mãe. E nenhuma das duas, né, a gente se torna mãe, mas a gente não deixa de ser mulher. E isso muitas vezes a sobrecarga, né, o que acontece? Quando a gente entende esse nosso papel de mulher dentro da nossa casa, né, quando a gente entende a nossa identidade primeiro de filha, de um Deus vivo, de um Deus que nos abençoa, de um Deus que nos cuida tanto, a gente entende essa identidade de mulher, de esposa, de mãe. Duas armadilhas muito grandes, né, na vida da mulher adulta é a comparação, é uma sobrecarga silenciosa dentro de casa, como vocês puderam ouvir no testemunho, eu não sou herdeira, então eu tenho que trabalhar. E a culpa, né, quantas vezes a gente não se sente culpada? Porque não somos suficientes, a gente não se sente de uma maneira suficiente. Então, acredito profundamente que uma mulher, quando ela reconhece esse valor dentro da casa dela, a gente cria princípios, a gente transforma o ambiente da nossa casa. Né? Vocês já perceberam que se o homem acorda de mau humor, tanto faz. O problema é deles. Agora, se a mulher acorda de mau humor, a gente consegue transformar o ambiente da casa inteira. A gente consegue transformar. Então, a gente cria essa identidade de transformação do nosso ambiente. E a gente não organiza uma rotina dentro da casa. Mas a gente tem que entender que a gente estabelece essa atmosfera. E dentro dessa atmosfera que a gente cria nas nossas casas, é que é construída a identidade dos nossos filhos, né? A gente começa a ensinar pelo exemplo, né? A gente ensina muito mais sobre o exemplo e a gente consegue passar para os nossos filhos que eles não precisam de uma aprovação externa. Então, a gente ensina isso, a gente modela uma segurança dos nossos filhos, né? A gente acolhe eles com amor, a gente modela isso, a gente corrige os nossos filhos sem humilhar. Talvez muitos de nós aqui, 30 a mais, a gente é da geração de que, meu Deus, derrubasse um copo de suco em cima da mesa, era o fim. Na minha casa, era o fim. Já ficava aquele silêncio absurdo na mesa quando alguém derrubou alguma coisa, esperando o que a minha mãe ia gritar. Então, a gente corrige sem humilhar, né? E a gente demonstra um amor próprio, um amor equilibrado. Então, porque os nossos filhos eles vão aprender muito mais com aquilo que eles veem do que aquilo que eles ouvem. Porque falar até papagaio fala, né, gente? Então, assim, o exemplo, ele arrasta. Amém. E como você acha que a parceria do homem e da mulher dentro de casa influencia o ambiente? Parceria é algo muito importante, né? A gente participa do curso de casados, a gente ministra o curso e a gente vê muito grande que entre os casamentos hoje em dia existe uma comparação. Né? Talvez as mulheres lutaram tanto para chegar a um lugar onde terem tantos direitos e a gente não entende que com tantos direitos veio uma sobrecarga muito grande sobre a gente. Né? Então, hoje em dia, a gente não é a mais bem-sucedida, nós somos sobrecarregadas, nós estamos cansadas. Por quê? Porque os papéis foram invertidos. Às vezes, a gente não há nada de errado trabalhar, sabe? Mas assim a gente precisa entender e criar esse equilíbrio. E Jesus ele fala, né? Quando o homem se une à sua mulher, a gente se torna um. Então é necessário que o casal se torne uma unidade na criação dos filhos, onde a gente cria um ambiente equilibrado, né? Onde o filho ele sabe que o pai e a mãe eles estão em concordância. Não adianta pedir X para o pai e X para a mãe porque a mãe vai ter ou porque o pai vai dar. Mas a gente precisa criar esse ambiente emocional para os filhos, um ambiente saudável, um ambiente equilibrado para os nossos filhos. Legal. E para a gente encerrar, Rafa, só mais uma pergunta. Como que o exemplo do pai em amor e firmeza e proteção influencia o futuro dos filhos? É uma pergunta bem interessante, né? Como eu falei no começo, ele vai ver o exemplo, né? Como eu estou tratando a Tati e tudo mais.
Mas, além disso, ele tem que ver como eu vou tratar ele. Porque hoje a gente tem muito exemplo de pessoas que não tratam bem os filhos, sabe? A gente passou por muitas coisas na nossa vida, até aqui. O Josh tem 7 meses. E alguns sabem do nosso testemunho. E eu acredito que o amor que a gente dedicou a ele foi a força que ele teve para sobreviver, sabe? E essa força que ele teve para sobreviver, o amor veio do alto. Deus colocou um amor no nosso coração que a gente transbordou para ele. E só quem é pai sabe o amor de um filho. E o amor que a gente passou para ele foi a força dele. E eu acredito que esse amor que ele tem hoje, que ele recebe da gente, vai ser a leveza para ele tratar qualquer problema da vida dele. Porque ele sabe que quando a gente está no barco junto com ele, ele vai conseguir tudo. Porque ele vai ser o consolo. Ele sabe quando ele machucar, ele fazer qualquer coisa, o pai e a mãe vai estar lá para dar o suporte para ele. E esse amor vai ser fundamental para ter a leveza do lar, para ter a leveza emocional e para ele, mais uma vez eu falo, para ele conhecer a Cristo. Que é o mais importante na nossa vida como pai, né? A gente transbordar o nosso amor por Cristo para nosso filho conhecer a Cristo. Amém. É isso. Quando o pai lida com amor, isso traz para o filho mais segurança, né? E quando a gente age ali com proteção, com firmeza, isso gera limites, eles aprendem os limites. Então é importante que eles tenham segurança,